Quebra-Cabeça do Sucesso, o mais desafiador e divertido programa de TV e videocast de São Carlos e região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você consiga montar o seu quebra-cabeça de sucesso. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre gerenciar emoções na construção do sucesso. E por que isso, gente? Porque quando a gente está no trabalho é onde a gente passa a maior parte do nosso dia. E a gente tem que lidar muito bem com os nossos afazeres e com tudo que está envolvido, para que a gente tenha sucesso, eficácia, eficiência e vá crescendo aí na nossa profissão. Um grande diferencial é a gente entender aquilo que está acontecendo com a gente, sentir aquelas emoções, entender o porquê elas existem, porque isso pode ou não influenciar na nossa performance, na performance daqueles que estão ao nosso redor. E olha que assustador esse dado. Hoje, 70% dos brasileiros que estão na atividade de trabalho têm estresse. E 40% deles já é o estresse severo. Muito importante tudo que a gente vai conversar hoje. Então a dica é, já fica com um caderninho aí ou bloco de notas do seu celular para não perder nada. E antes disso, a gente tem 3 recadinhos super importantes para você também. E vão te ajudar nesse estresse do dia a dia. Primeiro a te ajudar é a lavanderia Lava e Leva, 4 anos em São Carlos, mais de 350 unidades no país. É uma lavanderia com plano mensal, igual o TV por assinatura, streaming por assinatura, você tem uma lavanderia por assinatura. E os clientes estão super satisfeitos e a gente trouxe alguns recadinhos para vocês. A gente trouxe aqui depoimento de cliente que eu vou ler para vocês. Ótimo atendimento, excelente qualidade, ótimo preço e pontualidade na entrega. Mais um. Ideia inovadora de lavagens de roupas toda semana e o pagamento é por mês. E mais um pacote mensal que vale muito a pena. Conheça mais sobre a Lava e Leva. A gente tem certeza que a hora que você colocar no papel os seus gastos com mão de obra, produtos, fora o tempo que a gente gasta para cuidar das roupas, você vai querer contratar correndo o pacote da Lava e Leva. Deixa a Lava e Leva cuidar das suas roupas. E a gente também tem dica para falar de facilidade quando você quer escolher as suas carnes do dia a dia. Você já sabe que a Boutique da Carne Sotomac é a parceira do quebra-cabeça do sucesso. E eles têm um programa de fidelidade Amigos do Sabor. Como é que funciona esse programa? Você compra e a cada compra você ganha um ponto. E depois você troca por presentes exclusivos com a marca da Sotomac. Tem cooler, boné personalizado e até cashback para você usar depois em outra compra. Tem faca, camiseta, aventais de couro e fora os cortes que só a Siltomac tem, corte ouro e corte diamante. É para os apaixonados por churrasco de verdade. E falando em churrasco, tem promoção de kit churrasco toda semana. Kit de cortes para o dia a dia. Então não perca tempo. Chame aí a Boutique da Carne Sotomac no WhatsApp. Ou então vá até a loja que fica aqui em São Carlos, na saída para Descalvado. E uma dica para você ter um almoço delicioso e com muita variedade? A gente já falou isso, né? Da variedade do buffet do Posto Grau. E mais variedade que o buffet do Posto Grau, só a cabeça dos brasileiros, né? Porque o brasileiro tem o dom de fazer umas misturas no prato que eu acho que nenhuma cultura tem. Massa com churrasco. Estrogonofe com farofa. E aí você tem até case em casa de alguém que come estrogonofe com farofa. Macarrão com feijão. E você? Qual é a sua mistura preferida? Lá no Almoço por Quilo do Grau você vai encontrar todas essas opções. Para quem gosta de um prato específico, para quem gosta de fazer todas essas combinações, para quem está de dieta ou sem comer açúcar, como eu, pelo menos tentando, ou para quem não está de dieta e quer mesmo aproveitar todos os sabores do Grau. E ainda tem todas as sobremesas, gente. Tem frutas para quem tá de dieta, mas tem tortas, pudins, bolos, uma variedade de doce. Então já convida alguém aí especial para ir conhecer esse almoço lá do Posto Grau, que fica aqui na rodovia Washington Luiz, quilômetro 238. Agora sim, vamos apresentar a nossa convidada, que já chegou trazendo paz para esse programa. Nós estamos na vibe dela. Ai, vamos aprender muito hoje. Vamos lá. Psicóloga com pós-graduação em psicologia cognitiva comportamental, com vivência ali na psicologia tanto clínica quanto escolar. Mestre, né, e dá aulas, e eu já fiz, e também ministra aí as aulas de Mindfulness e também de autocompaixão. E também é facilitadora de retiros. Ela é comunicativa e determinada, mãe de 3 meninas lindas, Inara, Thaísa e Catrine. Nossa convidada é Graziela Vani!
Bem-vinda, Grazi. Muito grata. Eu quis chorar agora com essa apresentação, né? Fala de filho, bem agora. Você fala, ai, minhas filhas. Muito grata por estar aqui, muito grata mesmo. Gratidão é nossa, né, Bri? A gente está super empolgada aqui para o nosso bate-papo. E aí eu já queria começar falando lá da Grazi criança. Você já se imaginava psicóloga? Engraçado que não psicóloga, assim, eu não tinha essa ideia. Acho que eu era bem bobinha em relação a profissões, né? Mas eu sempre me imaginei cuidando de pessoas. Deixa eu pensar. Conseguir, assim, tocar na vida das pessoas. Porque tinha uma curiosidade que talvez vocês não saibam. Eu trocava olhares com as pessoas na rua, de pequena mesmo, tipo 5, 6 anos de idade, e eu falava assim, mãe, por que aquelas 5 pessoas que estavam no ponto do ônibus, uma só trocou o olhar com o meu, e a gente trocou por 5 segundos, mas a gente trocou. E ela dizia, coincidência, minha filha. E eu falava, não existe coincidência. Não é possível, porque senão ou as 5 pessoas olhavam ao mesmo tempo, ou ninguém olhava e os olhos não se intercalavam, não se interviam, né? Bom, falei, como eu sou uma pessoa criativa, não é coincidência. Então a gente está fazendo uma troca aqui. Eu só não sabia do que era. E depois eu comecei a brincar, né? Falei, bom, a gente está trocando amor, a gente está trocando boas energias. E se ela não estiver me mandando nada de bom, eu estou mandando para ela. Só que isso, gente, eu fazia com 5, 6, 7, 8 anos de idade. Então eu tinha esse olhar, né, genuíno e amoroso com as pessoas. Mas de verdade que eu seria, né, uma atuante em psicologia, eu não sabia não, desse jeito não. Você sempre fala que você descobriu o TDAH quando era criança, né? Com 18 anos, Então já foi mais já fui mais no fim da mocinha. adolescência. Sim. Como é que foi? Como é que você percebeu? Como é que foi o diagnóstico? Como é que foi tudo isso na tua vida? E o TDAH, respeitando as multiplicidades sintomáticas, né? A gente tem 50 sintomas na classificação. Ele tem um jeito diferente de pensar, uma autenticidade diferente. Ele é diferente, né? E eu me via diferente em relação às pessoas. Também me via bastante insegura em outras situações e muito avoada em outras. Assim, se eu contar para vocês várias gafes que eu dei, várias situações assim constrangedoras que eu queria falar, gente, isso não é normal, isso não é normal. Mas você percebe a hora que você faz ou um tempo depois, quando passa? Na hora que eu fazia, eu percebia. Vou dar um exemplo assim, gritante. Um dia eu tava com a minha irmã no carro, indo levar uma amiga para casa. E aí, de repente, eu desço, ajudo a amiga com as malas e tal. Quando eu volto, eu entrei no carro de uma pessoa que não era minha irmã. O carro era o mesmo, tinha a mesma cor. E eu ainda limpei a porta do carro e falei, cara, eu lavei esse carro hoje. Como é que esse carro tá sujo? E minha irmã atrás, ela rindo. E ela falava, ela só vai entrar nesse carro errado. E ela dizia, não, só que baixinho, né? Eu entrei, sentei e falei, nossa, Fabi, e tipo, não olhei pra pessoa, nossa, esse carro aqui tá sujo. Aí eu olhei pra pessoa assim, ai, moço, desculpa, por favor. Então, Nem tá tão sujo assim. não tá sujo, é que eu lavei o meu hoje. E aí eu falava, cara, que loucura. Aí eu fui procurar o diagnóstico, aí você passa por psicólogos, por médicos, pra fechar, né, a avaliação. Aí eu entendi, né, que tipo, não é um problema, de verdade. Mas se você tiver o gerenciamento sintomático, o TDAH mais te ajuda do que te atrapalha, porque é uma mente muito criativa. E o tratamento é terapia, medicação? Os dois, né? Eu não tomei remédio, mas porque eu fui aprendendo, o Dr. Ribas aqui em São Carlos usa esse termo, um TDAH adaptado. Então até hoje eu faço isso, Ale. Quando eu vejo um sintoma mais atuante, eu falo assim, cara, você precisa ser visto. Eu preciso olhar para você e eu preciso te condensar. Então, até hoje, de vez em quando, dependendo do nível de estresse, como vocês falaram, né, dos empreendedores, vem algum sintoma, eu olho para ele e já regulo ele. Então, mas tem gente que precisa de remédio, né? Aí depende muito do nível da avaliação que for feita. Então, tem níveis também. Sim, tem. A gente consegue calcular através de um inventário, né? E dá para saber se a pessoa está acima da média, não está, quanto acima da média. E aí, dependendo do quanto de sintoma ela tem, precisa de medicação. Mas isso tudo fechando um diagnóstico dá para identificar e já encaminhar. E você não é de São Carlos, né, Grazi? Não, eu sou de São Paulo. E você veio para cá quando? 21 anos atrás, está completando agora, em janeiro. 21 anos. E qual motivo te trouxe para cá? Foi muito louco. Eu estava querendo sair de São Paulo, aquela vida maluca, e muita violência tinha naquela época, né? E aí eu comecei a fazer uma checagem de cidades
E o pai das minhas filhas era carioca, e ele falou, então vamos pro Rio. Eu falei, filho, se Tô São querendo Paulo... fugir da violência, vamos pro Rio. Paulo, tá bom, imagina no Rio, né? Não julgando, mas a gente sabe que Claro. cidades grandes, né, são Uhum. violentas. E aí a minha melhor amiga, na época, tinha se casado com um rapaz que tinha uma fazenda em Descalvado. E eu vim visitar a amiga, né? Fiquei na casa dela assim e falei, Bi, essa vida é bem legal, interiorana. Eu vou mudar para São Carlos. Ela olhou para minha cara e falou, duvido. Em 28 dias, eu já estava com uma casa alugada morando aqui. Foi muito Determinada simples, mesmo. né? Determinada. Eu falei, vamos, e aqui estou. Agora tá fazendo 21 anos. E nessa mudança sua para São Carlos, em que momento que surgiu a clínica Qualidade de Vida? Foi mais ou menos um ano, 21 anos, 2 anos depois. Porque Você nós chegou a estamos... clinicar sozinha? Cheguei. Só que clinicar sozinha, ela é muito triste, né? Também não julgo quem gosta de clinicar sozinha, mas eu falo na minha pessoa, né? Minha personalidade gosta de gente. E eu falava, gente, os pacientes não são os meus amigos, eles são meus pacientes, eles precisam de ajuda, eu tô aqui ajudando e agora eu quero conversar com alguém. Não tinha. E aí eu falei, eu vou montar uma clínica, né? E aí demorou, então, 2 anos até que eu me estruturasse, daí eu montei. Tem 19 anos isso. É muito lindo pensar nesse... E acho que a gente é vizinha. É na na bem Dom Pedro. pertinho. Sim, Tem bem pertinho. pertinho. Eu uso a clínica como referência da Filomena, até pra minha família. Onde é a Priá? É perto da Grazi. Grazi, vamos falar um pouco dos desafios, né? Porque você ali como uma psicóloga, de repente você se vê empreendedora, né? Você se vê como gestora de uma clínica. Como é que a coragem de abrir, eu acho que é mais fácil do que a coragem de manter depois. Como que funciona isso, a Grazi empreendedora? Quais foram os grandes desafios? Eu acredito que é o medo, né? O medo e os pensamentos tóxicos negativos, eles sempre são desafiantes e grandes inimigos. Então, eu sou muito de brincar, e aí junta muito o que eu sei de psicologia e o que eu acredito do próprio TDAH. Então, uma mente fértil positiva. Então, se ela vai ser fértil para o negativo, eu vou doutrinar para ela ser positiva. Então, eu fui mentalizando a clínica, a sala, os colegas que poderiam estar comigo, e isso me dava bastante gás para eu minimizar o medo e executar. Então, assim, eu não sei quão desafiante foi, porque eu estava assim tão munida de pensamentos mágicos, positivos, que eu fui. Simplesmente fui. É aquilo da gente atrai o que pensa? É, mais ou menos isso, né? Você constrói a sua realidade. E aí as coisas, para mim, quando elas são simples, é porque elas vão acontecer. Quando tem muita dificuldade, eu digo, é um sinal. Melhor você mudar o caminho. E foi muito simples. E nesse início você trouxe colegas da psicologia também para atuar? Então, foi interessante porque daí eu montei a clínica, estava sozinha, e eu falei, na pior das hipóteses, eu vou ser uma psicóloga múltipla em salas. Vou ter uma sala de adolescente, uma de criança, uma de adulto. E em 12 dias, em média, eu já estava com 5 colegas que eu não as conhecia. Eu não sou de São Carlos, né? Então, eu tinha pouco tempo aqui, e as pessoas viram clínica qualidade de vida, começaram a entrar. Ah, você aluga sala? Alugo. Você aluga? Alugo. Quando eu vi, já tinham 5 pessoas comigo de múltiplas áreas. Tinha fono, tinha uma TO, tinha uma terapeuta de casais. E daí vieram os psicólogos. Aí hoje, exatamente hoje, depois de 19 anos, nós temos mais psicólogos do que as outras especialidades, né? Mas tem ainda. Aham. Bastante. E hoje já são 2 unidades. 2 unidades. Não coube tudo numa casa só. Você falou de fono. E aí eu e a Lê tava conversando sobre você e a sua tia. Você tem uma história, né, de alguém da sua família que era fono que acabou inspirando você. É isso? É isso. Acho muito legal quando a gente começa a dar nome para as técnicas depois que elas acontecem, né? Então, foi uma técnica de modelagem, que é do PNL, né? De você ficar olhando e falando, cara, eu gosto dessa vida, eu gosto desse estilo de vida, eu convivia muito com ela. Ela é uma prima do meu pai, mas a gente tinha como né, tia, né? Então a gente falava tia Silvana. E ela era o meu modelo de sucesso, porque ela era uma pessoa que ajudava vidas através de fono, tinha uma clínica maravilhosa, cuidava bem daquela clínica e da secretária, eu achava linda a relação que ela tinha, e fazia trabalhos voluntários. Eu falei, cara, quando eu crescer eu quero ser igual a ela. E foi isso que aconteceu, né? Eu cresci e fiz muitas coisas parecidas com ela. E você acha que falta isso hoje nas pessoas? Modelação? Aham. Eu percebo isso
Porque as pessoas, elas estão tão num nível solitário, num nível de tela, as pessoas não estão se modelando na tela, elas estão se comparando com a tela e adoecendo. E a modelagem e a modelação não vão vir na tela, elas vão vir na realidade vívida. E a gente não convive mais com as pessoas. E se a gente está convivendo, a gente está meio que competindo. É Ela isso que eu tá ia falar. bonita Então, e eu nananã. olho pra uma pessoa que eu deveria admirar e eu Tenho acabo inveja. buscando. E eu quero detonar ela. Isso, Tem porque daí eu erros. consigo baixar ela no meu nível, entendeu? Então, eu vejo que ao invés de modelar e eu quero ser assim, não, eu metralho aquela pessoa que ela nem é tão boa assim na minha cabeça, ao invés de eu me inspirar, né? Eu acho que isso é muita realidade das redes sociais. Muito. E aí a gente vê uma sociedade doente. Olha a estatística que você trouxe, né? Dos profissionais atuantes com um mundo de estresse emocional. A gente sabe que nas pesquisas, hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo, por exemplo. O mais ansioso do mundo, perde. Os Estados Unidos não ganha da gente. Eu falo, cara, a gente tem um jeito de viver que não é desejando o bem, a prosperidade e o amor. A gente faz como a Lê falou. Eu me comparo, a pessoa está melhor do que eu preciso ver que ela está pior do que eu. E aí eu começo a criar, né? E aí isso atrapalha tanto a nossa evolução, desenvolvimento, carreira, sucesso, tudo, né? É porque, como você disse, a sua cabeça tá te levando para o lado negativo. Então, você perde tempo e foco do que você pode construir de positivo em todos os aspectos. Sim, e tem uma bomba química em relação a isso. Todas as vezes que você constrói pensamentos negativos, você constrói críticas, seja uma autocrítica, uma crítica para com uma outra pessoa, você está startando no seu cérebro o sistema de ameaça, a amígdala. E a partir do momento em que a amígdala foi startada, começa a produzir adrenalina e cortisol, que são os hormônios do estresse. Se você produz o estresse emocional, além de você quebrar seus sistemas internos biológicos, você quebra também a tua frequência cognitiva. Então você já não é mais uma pessoa que sonha, você não é uma pessoa que consegue enxergar um futuro. Não, é só negativa, ameaça, e a gente fica completamente quimicamente, não é só pelo pensamento negativo, mas é pela química interna negativa explodindo dentro do peito. Angústia, ansiedade, coração que dispara, sudorese, tudo isso, o tempo todo. Eu nunca tinha relacionado a ansiedade, esses todos os sintomas que eu já tive. Eu já tive síndrome do pânico e fui tratada pela Grazi há muito tempo atrás por estresse de trabalho mesmo, loucura. E eu nunca tinha pensado que é um estado de ameaça, né? Como se um dinossauro tivesse vindo te comer. Porque a sensação que você tem é aquele coração disparado, a falta de ar, a respiração fica curta. Mas eu não tinha associado como a ameaça iminente de que você tá em risco, né? E é bem isso que a gente sente. E a gente cria esse pensamento negativo que pra gente faz sentido, então é uma ameaça iminente. E aí o cérebro não consegue discernir entre isso é só um pensamento tóxico da Alê, por exemplo. Não, ela está em perigo de verdade. E essa produção exaustiva, ela quebra as nossas proteções internas, né? E é o que eu digo, uma situação de ameaça vivida hoje, de grande impacto, ela vai levar 3 dias para essa química se dissipar no seu corpo. Às vezes não chegou nem no primeiro minuto, eu já fiz mais uma, então são 6 dias. Mais um minuto são 9 dias. Daqui a pouco eu estou devendo minha vida inteira desse encarne para o estresse, né? Porque é o tempo inteiro em ameaça. E quando a pessoa ela fica quimicamente, fisiologicamente contaminada, ela precisa de fato de ajuda de medicamentos para sair dessa situação, ou ela consegue através da terapia voltar? É sempre muito particular, muito singular, vai depender dela, do nível que ela desenvolveu, do quanto que esse nível desenvolvido já contaminou algumas partes que tiram a motivação. Então eu sempre faço os testes iniciais e a partir dos testes tem níveis os testes. Então vou dar um exemplo. Uma depressão que está em fase moderada, mínimo, leve, moderado e grave, né? Ela está em moderado. Aí eu digo, vamos fazer um teste de passar 1 mês desenvolvendo estratégias, impulsionando você para executá-las. Se em 1 mês você não conseguir nada, é porque a tua química já está devastada e a gente vai precisar de ajuda médica. Tem paciente que adora, né? E abre o coração e vai. Tem paciente que é resistente, ele não quer. E um dado muito curioso é que 20% da população é refratária. E mesmo que ela vai, pode acontecer de não funcionar para Mas é ela. um preconceito também de quem toma remédio é louco, que tinha antigamente, não é? Eu já ouvi tanto isso. Eu não vou no psiquiatra tomar remédio, que eu não sou louca. E a gente, quando vai e toma, vê o quanto aquilo faz bem pra gente, né? E não precisa ser louco, você só tá com uma deficiência química que precisa ser ajustada. É só isso.
O triste é que se eu quebro o dedo do pé, como eu quebrei, né? Você olha e você vê o estrago que aconteceu. Todo dia eu vejo esse estrago. Quando é neural, você não vê o estrago. Então você negligencia. Graças, quando a gente fala que 70% da população ativa que está no mercado de trabalho tem estresse, eu acredito que grande parte dessas pessoas nem percebam. Porque você entra no automático, né? Então, quais são os sinais para que eu perceba que eu tô com estresse ou com crise de ansiedade? Olha, você pode perceber se seus pensamentos estão mais acelerados, você pode perceber se você está começando a ter mais negativismo do que positivismo, se você está mais cansado do que o normal, se você está com retração social, você não tem mais vontade de conviver com as pessoas, ou de repente, se você começa a ter sintomas físicos, um problema dermatológico, um problema de intestino, manchas, coceiras, queda de cabelo, unha quebradiça, são muitos sintomas, né? A gente tem volta de 100 sintomas, aí eu não vou conseguir lembrar de todos, mas abalou o seu psicológico, abalou o seu físico num nível que você tá dando desculpa, é porque eu trabalhei demais, não é nada, ou É comum, todo mundo tem. é comum, todo mundo tem. Aí você fala assim, tá, mas eu tinha isso algum tempo atrás? Não, eu não tinha. Então é um sinal de que você precisa olhar, porque você está quebrando seus limites. E o autoconhecimento é importante. É tudo, né? Porque às vezes, eu vou dar o exemplo da Alê. A Alê, ela pode ser acelerada e ela tem um limite de acelero. Então, ela pode ser acelerada que ela não vai quebrar até um limite, né? Agora, pega uma pessoa que tem um perfil tipo B, que seria o oposto da Alê. A Alê é o tipo A, acelerada, né? O tipo B seria o oposto. Aí você põe o tipo B para ser acelerado. Um dia de acelero que ele tem, ele já quebrou. A Alê talvez viva um ano de acelero sem quebrar. Então, é muito importante eu me conhecer. E não fazer esses dados de comparação. Então eu sou mais fraca? Eu sou mais forte? Eu sou eu e eu preciso me entender. Existe um perfil que está mais preparado para dar conta de tudo? No mercado de trabalho, como Existe. gestor, como esposa, filho? Quem entende da inteligência emocional. Quem tem regulação emocional é uma pessoa totalmente preparada para qualquer desafio e adversidade. Uma pessoa que não luta contra o presente, uma pessoa que entende que em cada obstáculo ela tem um ensinamento e ela aprende os ensinamentos da vida. Então, é uma pessoa que não se vitimiza frente aos obstáculos. Então, assim, tem um perfil, e esse perfil pode ser treinado, né? Não é que eu nasci assim, que sorte a minha, ou outro não. Não, isso é treinado, né? E você? Como dá conta de tudo? Eu acredito que é com base nesse autoconhecimento. Eu desenvolvi um sistema interno de não auto-julgamento e nem julgamento com as pessoas. Eu desenvolvi, eu brinco, né? A fala correta. Eu procuro ter fala correta. Tudo que eu vou falar é num caminho que o meu cérebro não vai se assustar. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um problema. Eu não digo eu tenho um problema. Eu tenho uma ocupação. Eu tenho um projeto. Entende? Eu vou me ocupar com um projeto. Eu falo desafio. Eu tenho um desafio. Eu tenho um desafio, né? Então é um exemplo que eu não fico startando a minha amígdala o tempo todo, porque só de eu falar, gente, eu tenho um problema, startei minha amígala. E se eu startei minha amígdala, eu startei meu corpo. E o meu corpo somado com a amígdala vai trazer mais informações negativas para o meu cérebro. Então é um exemplo, tá? Posso fazer um parênteses, só para quem está assistindo e não conhece? Você fala em amígdala, 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 você não está falando da amígdala da garganta. Existe uma amígdala no cérebro também, que tem o mesmo nome. É o que eu acho bem curioso, porque podia ser qualquer nome, Qualquer outro nome, né? Pra que ser o mesmo? Né? Bacia branca, sei lá. Porque a pessoa que está assistindo fala assim, não, eu já tirei minha amígala, não tem esse problema. Não é dessa amígala. Não, é o mesmo nome, só que a amígdala do cérebro, ela tá... Eu vou desenhar o cérebro na palma da mão, então finge que aqui é a minha coluna, minha nuca, meus sistemas parietais, meu córtex pré-frontal. Abrindo, aqui está todo o meu sistema límbico, que é onde guardam as nossas emoções, e na ponta do dedão, lá no cérebro, né, como se fosse, é a amígdala. Então, toda vez que eu tenho um impacto estressor, o meu córtex, se não está estruturado, ele abre e a amígdala, ela que dá todas as informações e todo o corpo responde a ela. Cada situação de ameaça que eu imagino ou que eu vivo realmente, a amígdala starta 2 segundos antes do que qualquer outra função do cérebro. Por isso que a ansiedade vai se transformar no estresse. Porque a ansiedade vai deixando essa amígdala mais doente e o corpo mais doente. Porque você começa a ter preocupações que nem são reais. Os dois se retroalimentam.
Eu posso ter estresse e desenvolver uma ansiedade. Eu posso ter uma ansiedade e desenvolver um estresse. Eles são, né, amigos. Um combo maravilhoso. Eu fiz um treinamento uma vez, e aí o treinador falava assim: toda vez que você estiver diante de uma situação desafiadora, você faz uma coisa, só respira. É o tempo de você oxigenar o seu cérebro e dar um pouquinho mais de chance dele reagir da maneira correta. É exatamente isso. Porque quando você respira por 30, 40 segundos, você starta o seu sistema parasimpático. E o parasimpático é um freio, o simpático é o acelerador. E nós estamos, pela condição do estresse, mais acelerados do que, né, desacelerados. Então, quando você para e respira por 30 E segundos... tem que se respirar fundo. Não, Só tem que na sentir a respiração. Não precisa mudar, ela pode estar até curta, mas você precisa sentir. Aí as pessoas falam, como que é sentir a respiração? É você sentir a temperatura do ar que entra e que sai. É você sentir qual força nasal está mais atuante, se é a esquerda ou a direita, porque a cada meia hora elas trocam. Enquanto uma está atuante, outra... Olha que louco! Sentir isso, Pois é. Vamos prestar atenção Vamos na prestar nossa respiração. né? Ou até mesmo quando o ar sai, ele faz uma cosquinha nos lábios superiores. Então você tem tanta brincadeira para sentir o ar em 30 segundos. É só isso. Você já starta o sistema nervoso parasimpático. E aí cai no que o seu professor falou, que você consegue ter mais racionalidade, mais filtro. E uma coisa que acontece muito comigo: eu não consigo deixar meu WhatsApp sem responder. Eu sou a louca do WhatsApp. Eu preciso eliminar todas as solicitações antes de eu deitar para dormir. Isso é um sintoma de ansiedade? Ou é um... Pensamento acelerado, ok. talvez síndrome do pensamento acelerado, talvez tenha muita necessidade de perfeccionismo, de não deixar ninguém na mão, de cumprir com as suas obrigações. Eu ia falar Me isso. traduziu. Pra mim é cumprir com a obrigação. Nossa, é o mínimo que a gente tem que fazer. A Grazi me conhece, Eu né? Tipo, menos, Alessandra. e falo, para, você não vai fazer Não, assim. vou contar uma coisa. Quando eu fui para Ana Grazi, com alto índice de estresse, sabe o que eu tinha? Eu tinha uma capinha de celular pra você tomar o banho com o celular. Meu Então eu Deus! colocava o meu celular numa capinha à prova d'água pra eu continuar tomando banho, respondendo e-mail, respondendo WhatsApp. Eu tinha várias lojas, muito funcionário. E aí eu fui parar na Grazi na primeira coisa, primeiro dia, a primeira consulta, ela falou: você vai jogar essa capinha fora hoje. O banho, pelo menos, vai ser o banho. Você vai se concentrar em você, Então, pelo menos pior durante o do que banho. responder antes de dormir, entendeu? Nossa. Eu continuava dentro do banho e sem perceber que aquilo era uma loucura. Pra mim, eu tinha achado um jeito super legal de ganhar mais tempo. Até que a gente descobre que tudo precisa ter um tempo na vida, né? O tempo E do outra trabalho, o coisa tempo da que família. me marcou muito na primeira consulta, falou assim: o que você faz pra se divertir, né? Qual é o teu hobby? Como é que você descansa? Aí eu parei e falei: Cri, cri, cri. do que ela tá falando? Qual Tem planeta ter que ela isso? veio? É. Porque você é louca. As pessoas descansam, Grazi? Elas não descansam, elas não sabem quão importante é descansar. Eu brinco muito que é como a bateria do celular, né? Se eu uso muito, vai descarregar, e não importa que celular que seja, pode ser da NASA, né? Se você não carrega, ele não funciona. E se você carrega usando, você vai viciar a bateria. É só você olhar, olha para a máquina. Aí você fala, se com a máquina é assim, imagine comigo. Eu preciso me recarregar e eu me recarrego sem ser conectado na tomada, que seria tomando banho e respondendo um e-mail, comendo e fazendo uma reunião. Gente, isso é loucura. Quimicamente falando, isso é loucura. E a gente não percebe quando a gente tá nesse meio. Porque a Só quando fica sociedade cobra que a gente seja assim, Uhum. né? E aí fica realmente estranho, né? Eu sou a louca de que não responde o WhatsApp, eu até perco mensagens. As pessoas sabem que eu vivo no mundo de Bob, elas me entendem e me respeitam, né? Mas eu falo, cara, se for importante, essa pessoa vai ligar. Hoje mesmo eu vi uma mensagem de uma pessoa muito querida que foi dia 8 de janeiro, que dia que a gente está hoje é 19, 11 dias depois. Eis que eu vi a mensagem, oi, linda, feliz ano novo! Tipo, e ok, sabe? Porque aí é uma escolha, sabe, Pri? Se você for passar por cima de você, o seu corpo e sua mente quebram. E eu não sei qual vai ser a devastação daqui a alguns anos na sua vida. Eu não sei o que você vai ter. Mas eu sei que hoje, se você se proteger, o máximo é um bico de alguém que não gostou que você deixou de responder. Mas o bico passa. Você sente que é mais fácil pra mulher pedir ajuda e dizer não tô dando conta de tudo, ou perceber que ela tá tomando banho com o celular, ou almoçando, trabalhando? Porque
Pro homem, eu acho que talvez seja mais difícil ainda por conta do machismo e tal. Você Por sente essa isso que a diferença? gente tem tantas viúvas e não viúvos. Olha para nossa sociedade. Viúvas ficam viúvas porque os maridos morreram. E quem teve autocuidado, o homem ou a mulher? Normalmente a mulher. Mas eles ainda têm Perfeito. preconceito em fazer terapia? Não, eu não vejo preconceito. Sim, tem preconceito, mas infinitamente menor. O que tem é essa carga do poder. Se eu perco o meu poder, eu perdi tudo. Então, quem é a Graziella que vai cuidar da minha vida? Então, ainda tem esse lugar, né? Eu sou o dono da minha vida, eu vou cuidar dela. Então, tem ainda uma diferença, sim, de busca de cuidado feminino e masculino. E eu acho que isso que a gente estava falando entra muito no você se perdoar, você se valorizar, colocar você em primeiro lugar, antes de tudo. E aí a gente até tinha falado aqui da busca da perfeição. Como lidar com os nossos Como erros, lidar né? com os Não erros se na cobrar busca. tanto. Como a gente pode Pri, se colocar? Ale, como? Eu sou a eterna perfeita, gente. Eu sou aquela que busca o melhor sempre, a perfeição sempre. Por isso que eu fiquei doente. Então não pode ser assim, né? Sim. Então, assim, dentro da classificação, primeiro de tudo é a gente ter a identificação do significado da palavra, né? Ser perfeccionista é não gostar de erros, não é ser detalhista, não é ser organizado, porque as pessoas confundem, né? Então ela fala, não, mas eu não sou organizada, então eu não sou perfeccionista. Não, não é sobre isso, é sobre não gostar de erros. Mas eu aceito erros. Quais erros que você aceita? Porque aqueles que você não considera como importantes, você aceita. E os que você considera como importantes? Ah, esse daqui eu não aceito. Ah, então você é perfeccionista. O problema não é ser. O problema é, lidar com a frustração quando o erro acontece. E aqui ninguém é treinado para isso. Porque como eu treinei para ser a melhor, tomei banho com o celular, né? Fui dormir e respondi todos. A gente foi treinado para isso. No dia que algo escapa, vocês treinaram como lidar com a frustração? Ninguém Não. ensinou. Aliás, falaram que errar é desumano, não pode, né? Aí você fala, tem uma falha muito grande na sociedade. E o que significa aprender a lidar com a frustração? É aprender a lidar com o desconforto da vida. E nós estamos atravessando uma sociedade doente de não saber lidar com o desconforto. Hoje nós somos pessoas viciadas em celular, por exemplo. E ninguém sabe os estudos bombásticos do excesso da produção de dopamina. Produzir dopamina é uma coisa, hiperprodução é outra. Aí a gente deixa para um próximo podcast, porque esse tema é um tema que precisa ser falado, a gente precisa gritar. Curiosa. É sensacional, Ale, a gente saber da química do uso excessivo do celular. Então, é uma Mas sociedade... é a luz do celular que alimenta isso Não. ou o conteúdo mesmo? O conteúdo, Tá. a quantidade de horas que a gente fica e o que de verdade a gente está treinando. Então, eu, com o celular na mão, as horas que eu fico, além de provocar um excesso de estímulos, a cada hora de uso, você consome mais de 1.200 estímulos. Isso, quimicamente, traz uma devastação energética vital e você fica muito cansada. E no sentido de conteúdo, a gente só vê o que a gente quer ver. E a inteligência artificial está muito boa nisso, porque o conteúdo vem exatamente do que eu quero. E aí você vicia, porque você não Aí consegue você vicia. desligar. Só que aí, você só está fazendo um treino de autoagrado. E treinando o autoagrado, em um mês de uso excessivo de celular, você acha insuportável todo mundo. As pessoas são insuportáveis. Porque você não treinou o desagrado, você não treinou o desconforto. Então, a gente não treinou a frustração e tudo que gera desagrado. Vamos ter que fazer um podcast parte 2. Só concluindo a parte do erro. Errei. Ao invés de me penalizar, de falar que burro, o que você foi fazer? Por que você fez isso? Não prestou atenção, não sei o quê, podia ter feito diferente. Eu penso, tá tudo bem, errei, faz parte, vou corrigir meu erro. Qual que é o pensamento que eu devo ter nessa hora? A primeira coisa é, o que eu estou sentindo em relação a esse erro? Raiva. Ponto. Eu reconheço essa raiva. E eu procuro sentir essa raiva no meu corpo, não na mente. Tá, o meu corpo com raiva eu sinto aonde? Meus dentes estão travados, Sinto minha mão... estômago. Estômago revira, ele dói, ele machuca, né? Então eu fico focada nesse meu estômago e eu sei que eu tô com raiva e eu sei que tá reverberando no meu estômago. E aí na sequência eu digo, ai como dói. Eu sinto a dor, Reconhece. eu reconheço. E aí sim eu ganho o direito de estimular a ocitocina, que é o hormônio da tranquilidade, para eu me acalmar e me acolher, porque, cara, é muito chato errar.
Então, primeiro de tudo, eu preciso ser amiga de mim mesma. Cara, que vergonha, ou que raiva, ou que ódio. Então, eu preciso me acolher, porque tá doendo pra caramba. Pronto, me acolhi, lógico, eu vou lá e peço desculpas se estiverem envolvidos, tudo. E por dentro não é simplesmente estar tudo bem. É, o que está acontecendo comigo para eu estar errando? Será que eu estou fazendo demais? Será que eu estou abraçando demais? Eu preciso reavaliar isso, porque eu estou Não me errando. preparei o suficiente. A perfeccionista. Não me preparei o suficiente. E se eu não me preparei, então eu vou e preparo, mas não é com a severidade do criticismo. Ai, sua burra, tinha que ser você mesmo, como você é incompetente. Não, a gente não precisa falar só linda, maravilhosa, erre mesmo. Não, não é sobre isso, mas é sobre eu reconheço o que eu estou sentindo, eu acolho o que eu estou sentindo e eu identifico por que que isso aconteceu, por que que eu errei. Aí eu vou e melhoro a E quando a performance. gente trabalha em equipe e a outra pessoa errou e eu sinto essa mesma raiva? Mas porque o perfeccionista, ele não é perfeccionista com os outros à toa, é porque ele é um poço de perfeccionismo pessoal. Então, tudo que tem dentro de mim vaza pelos poros da minha pele para o outro. Então, eu trato o outro como eu mesma me trato. E tem que tomar muito cuidado, porque senão você não consegue trabalhar em equipe, você não consegue. Porque nem todo mundo é perfeccionista. E nem todo mundo trabalha do mesmo jeito, né? Então, eu vejo que para um profissional, né, que vê o seu colaborador errando o tempo inteiro, não é que ele vai ficar feliz, mas ele precisa entender, cadê o talento dessa pessoa? No que ele é bom? Às vezes ele está fazendo uma função X que ele não é bom, mas às vezes se ele fizer a função Y, ele é bom. Então, ao invés de ficar o tempo inteiro irritada, brigando, ou se, né, o que está acontecendo? Quais são as deficiências dele? Ou quais são as qualidades dele, os talentos dele? Agora, se eu perceber que ele não tem os talentos que eu preciso, ok. Eu posso dispensá-lo, mas antes faça essa análise. Às vezes, para o que eu quero, ele não funciona. É só isso. Diante dessas frustrações, como que a gente consegue se manter motivado para alcançar o sucesso? A partir do momento em que você faz esse reconhecimento do nome da emoção, do sentir no corpo, de novo você vai conseguir respirar e você vai ter essa regulação emocional. O que a gente precisa é da regulação emocional. Se o químico interno estiver equilibrado, você vai ter motivação todo dia para levantar e fazer de novo, cabeça erguida, feliz. Não vai ter nada que te impeça. O problema é se a sua estrutura interna quebrar. Porque aí você não tem motivação, você explode de raiva, você quer desistir nos primeiros obstáculos. Então, para mim, o segredo tá: aprenda a domar a sua mente, o seu cérebro. E aí a gente conta com alimentação, atividade física também para ajudar. Sim, Você... a alimentação funciona muito, porque ela tem substâncias que estimulam hormônios importantíssimos. A atividade física é uma coadjuvante, assim, sensacional. Ela potencializa o lado bom do cérebro quando você faz atividade física, né? Você pensa menos negativo. As próprias meditações, pausa. Essa coisa do desligar, né? Do tipo, gente, é o óbvio que eu vou falar, mas o seu cérebro também precisa descansar. O seu corpo precisa descansar, os seus dentes precisam ser limpos, o seu corpo precisa de banho, a sua mente precisa de atenção. Se você não der, ela vai ficar suja e vai dar pau. Eu corro de final de semana, né? Eu falo que é quando o meu corpo gasta a mesma intensidade da minha mente, né? Então fica equilibrado. E quando termina, é a melhor sensação do mundo. Nossa, uau, eu consegui, agora tá tudo bem, zerei, posso começar tudo de novo. Exatamente. A semana, a rotina, os problemas, os desafios, não os problemas. Queria fazer um depoimento aqui, porque quem vê a Grazi com essa calma, com essa paz, né, com esse domínio das emoções, eu conheci uma Grazi um pouco mais acelerada lá atrás, né? Sim. E você foi trabalhando, então por isso que a gente fala que tudo é treinável. Eu acredito muito que a gente pode ser o que a gente quer, né, desde que a gente se dedique para isso. E você foi, através dos seus estudos, dos seus conhecimentos, cada vez mais se entendendo, se conhecendo, conhecendo técnicas que te trouxeram todo esse ganho. Você, já fiz também, eu sou fã da Graça, vocês já repararam, né? Trouxe o Mindfulness para São Carlos, né? Queria que você falasse um pouquinho do que é e como que funciona. Eu vou falar assim rapidamente, Ale, o que me levou para Mindfulness, tá? Então eu era essa pessoa do acelero. A Ale me conheceu, né?
E aí, quando que eu percebi que eu era a pessoa do acelero? Quando eu estava dando uma palestra sobre como não ser acelerado e chegando em casa acelerada e pilhando as meninas se elas já tinham comido. E aí, quando eu olhei que elas já tinham comido, estava com mala na porta e falando, vamos mãe, eu falei, não só eu destruí a minha vida, como a vida de 3 seres, né? Nesse dia eu me impactei, eu falei, cara, não é possível viver assim. Eu não posso ser, eu posso acabar com a minha vida, mas eu não posso acabar com a vida de 3 outros seres, né? Então isso me fez procurar o curso Mindfulness, que a princípio era para mim, para eu aprender a regular a minha mente, para eu aprender a meditar, para eu poder entender o que era pausa, respiração e todos os benefícios. E quando eu fiz, a minha professora foi muito especial. Ela olhava para mim e ela dizia: faça o curso de formação, a sua vida vai mudar e a vida de muitas pessoas muda também. Eu olhava para ela e falava, que estranho ela dizer isso, porque eu não quero montar nada, eu não quero fazer nada. Aliás, eu vim aqui para me cuidar, né? Eu fui fazer o curso para mim. E aí, no último dia, estava eu numa meditação, e meditação é incrível, porque vem insights também, né? Veio o logo da minha empresa, veio o nome, né? Veio a sala, veio a cor da sala, veio tudo. Ok, vou montar um Entendi grupo o recado. Entendi o recado. Entendi o recado, papai do E céu. daí eu trouxe, né, para São Carlos esse método de você conseguir identificar, se familiarizar, né, com a mente, entendendo que nós temos uma produção de 70 pensamentos por dia e que se você não regula e não gerencia, 80% deles são negativos. Você imagina você produzir 56 mil pensamentos podres por dia? Então, o curso é para isso, né? Para as pessoas poderem ter essa familiarização e, através da familiarização, ter ferramentas aplicáveis para regular esse cérebro. E a partir do momento em que ela regula, ela vê a diferença. Ela vive uma vida mais leve mesmo dentro das adversidades. Vou pedir o arroba teu da clínica para quem quiser saber mais sobre o curso, porque daria para fazer assim uns 3 podcasts só sobre o curso, né? Eu vou dar o meu, arroba Ah. Graziela Vani, né? Então, Vani com 2 Vani com 2 N's N's, e- Graziela com Z. E tudo, se você chegar até mim, você vê esses conteúdos, você absorve tudo. Já Entende? são mais 2 podcasts que a gente tem que marcar. Já marca. Já tá, vou anotar. Grazi, vamos passar um desafio para você enquanto a gente vai dar mais recados. Você vai olhar essas peças de quebra-cabeça que estão na mesa e vai escolher 3 que fizeram mais sentido para tua história de sucesso. E a gente já volta aí com você para você mostrar pra gente. Enquanto isso, a gente vai falar de quem, Alê? Os nossos queridos parceiros, chega a hora da Wizard. Para você que aprendeu um novo idioma, já sabe que a nossa dica é o Wizard. A gente já contou para vocês o que é um sucesso na Wizard, que é a caneta inteligente, exclusiva. Essa caneta tem um nome, ela chama WizPen. Com ela é possível tirar suas dúvidas de pronúncia, escutar o conteúdo do livro em qualquer lugar, praticar palavras, frases e expressões presentes em todo o material didático. Com a WizPen, você acelera a sua fluência no idioma que você escolheu aprender. E ela te acompanha 24 horas por dia. Fica tudo mais divertido, né? E a gente adora a caneta que fala. Essa caneta tecnológica, ela funciona para todos os cursos de idioma que é oferecido pela Wizard. Então, se você quer dominar um novo idioma e não ter dificuldade para se comunicar, entre em contato com a Wizard São Carlos. E falando em educação, vocês sabem que um grande parceiro do programa é o Sapiens. E o Sapiens trouxe pra gente uma pesquisa que a gente adorou conhecer, não só como curiosidade, mas como conhecimento mesmo. A Federação Nacional de Escolas Particulares fez um estudo, uma análise, onde ela separou na educação no Brasil as escolas particulares das públicas. E como se as escolas particulares do Brasil fossem um país, e comparou com outros países do mundo. Para a gente entender desse universo, a escola particular brasileira tem 15 milhões de alunos. E nessa comparação com outros países do mundo, olha que dado interessante. Se a gente pegar só as escolas particulares do Brasil, em matemática, o nível de conhecimento está igual ao da Espanha. Em algumas matérias, né, de leitura, ciências, está acima da Espanha. E olha que a gente está falando de uma média feita com todas as escolas particulares do Brasil. Imagina se pegasse só as de ponta ali, como é o caso do Sapiens. Apesar dos desafios que a gente tem na educação brasileira, a gente é excelente em muita coisa e às vezes a gente não valoriza, esquece, né? E aí, você quer um ensino excelente para o seu filho? Entre em contato com o Colégio Sapiens, que vai da educação infantil até o pré-vestibular e ofereça o melhor futuro para o seu filho.
E naqueles dias quentes, a gente sempre busca alternativa para deixar o nosso ambiente mais agradável e amenizar o calor. E nessa época, os equipamentos mais utilizados são os ventiladores e o ar-condicionado. E quando faz essa comparação do ventilador com o ar-condicionado, o ventilador tem várias vantagens, né, gente? Primeiro que o investimento é muito menor. A gente também economiza na energia elétrica. E ó, para quem é bom ali de olhar manual, você consegue fazer a instalação. E se precisar contratar alguém, a instalação também é bem mais barata. E você mesmo pode também fazer a limpeza do seu ventilador. Um ventilador limpo evita ácaro, poeira, bactéria no seu ambiente e um bom ventilador reduz em até 3 graus a temperatura do seu ambiente. Então, se você quer um ventilador moderno, silencioso, com controle de temperatura e agora também com controle remoto, você encontra na Latina Eletrodomésticos. Acesse latina.com.br. Latina Eletrodomésticos, para quem é exigente. Conseguiu escolher, Grazi? Sim, desafiante. É, por isso que eu falei que era um desafio. Ah, muito bem. Então, Vou te pedir para mostrar para a câmera e explicar o porquê. acho que assim, ó. Primeiro, família, que foi a base, né, tanto do meu histórico em relação à psicologia, com base nessa minha prima, né, que a gente chama de tia Silvana, quanto em querer ser uma pessoa melhor para as minhas filhas, então, porque virou empreendimento, né, essa história do mindfulness. Então, família, assim, foi a minha base em relação a tudo. A minha paixão, eu sou uma pessoa apaixonada, né? Eu sou uma pessoa apaixonada por vidas, eu sou apaixonada pelos desafios, eu sou apaixonada até pelos Já obstáculos. dizia o seu olhar de criança olhando para as outras pessoas, já era paixão ali. Paixão, né? Total paixão. E o último, na realidade, ele é um combo. Vocês não deixaram, mas eu vou Juntei fazer o combo, duas. né? O combo né? É a questão de ter disciplina na minha intuição. É assim que eu vejo. Eu fui muito disciplinada na minha intuição. Eu sentia no coração. E isso eu vinha descobrir depois que eu comecei a estudar, né, as questões de mindfulness, que intuição nada mais é do que você sentir no corpo algo e a mente decodifica. Então, não tem um olhar espiritualista, tem um olhar científico. E eu sentia no meu corpo, agora vai, agora não vai. É pra cá, é pra lá. E eu fui muito disciplinada na minha intuição. Quando você fala em ser disciplinada, é de aceitar e ouvir a intuição. Ouvia. Então, se dizia assim, agora não é hora. Não, eu não investi. Agora é hora, então eu investi. Que é bem isso, você sente no seu coração. E eu trabalho muito isso com os meus pacientes. Às vezes eles vão comprar casa, montar negócio, alugar o espaço para o negócio. Eu falo, cara, vai sozinho lá, fecha os seus olhos, põe a mão no teu coração e fala, corpo, como você está se sentindo? Arranca o cabeção, porque às vezes a cabeça, ela tá com uma expectativa e ela faz você se confundir, mas o corpo é inteligente. Corpo. Aí às vezes o corpo fala, dá uma angústia, um acelero, um arrepio. Não é hora, tá tudo bem. Eu sei lidar com frustrações, né? Então, essa é a experiência que eu faço até hoje, em sentir o meu corpo, decodificar a mente, que eu chamo de intuição, e aí eu sou disciplinada para aceitar as duas respostas. Porque a gente só quer aceitar uma, né? Uhum. Sim, pode ir, vai dar tudo certo. Tem hora que espera. A gente tem uma das palavrinhas aqui que é fé. Aqui. Ela tá ali. As pessoas de sucesso e que prosperam e que até sabem utilizar melhor essa questão da intuição, são pessoas que têm fé na maioria das vezes ou não existe essa correlação? Eu creio que sim, e às vezes a fé, ela pode não ser de novo espiritualizada, porque fé é você acreditar. Então você acredita, né? Simples assim, eu acredito. Então tem toda uma correlação, né? Aliás, as palavras estão maravilhosas. Vontade de pegar todas. Palminhas. Vocês são maravilhosas, né? Grazi, quando a gente fala em conhecer as emoções, a gente se conheceu quando o Luiz Felipe estava na pré-escola ali, né, no maternal, acho que foi ali que a gente se conheceu, onde você já levava a questão do ensinamento das emoções para crianças de 2, 3 anos, né? Eu sou mãe hoje de um adolescente de 14, né? Como é que funciona isso? A gente tem que levar mais a sério as emoções dos nossos filhos? A gente deve colocá-los na terapia? Como é que a gente entende essa nova geração aí que vive mais online do que offline, né? Sim. Por isso que a gente vai ter que falar de novo sobre as telas e todas as consequências dela,
Mas elas vão trazer muitas emoções, né? O excesso, o uso de tela excessivo, ele traz intolerância, irritabilidade, estresse, ele traz impaciência. E a gente precisa olhar para essas emoções junto com os nossos filhos, né? Sinalizar o que eles estão sentindo, meio que educar a cada qual com o que é a emoção. E a emoção, ela é romântica, ela é linda, ela é inocente. Na real, ela sempre está avisando algo que você precisa para aquele momento. Então, se eu estou triste, a tristeza está me avisando, digere um pouco essa perda. É só um pouco, você não precisa se vitimizar, cair numa cama e nunca mais sair, mas você também não precisa fingir que não aconteceu nada, engole o choro. Então, assim, vamos entender essa tristeza, vamos entender esse medo. Será que você está preparado? Será que é a hora? O que você pode fazer a mais para se preparar? Então, quando a gente olha para as emoções, de novo, né? O meu olhar apaixonado, cara, as emoções são lindas. Aí você vai falar de emoção para as pessoas, você fala assim: quais são as emoções primárias, básicas? São 5: tristeza, medo, raiva, vergonha e felicidade. Ah, e só tem um para 4 ruins? Só tem um bom para 4 ruins? Que cultura é essa que chama emoção de ruim? Da onde se extraiu isso? Em qual momento a gente chegou na conclusão de que sentir tristeza é ruim? Porque se eu aceito a tristeza do jeito que ela vem e ela passa. Se eu reluto, ela se transforma numa depressão. Depressão é ruim. Então é tão lindo você olhar e falar: eu tô com medo. E ok, tá tudo bem ter medo. Não, Essa e esse história do medo- dedo me deu tanto medo que eu desenvolvi tanta autocompaixão. Não, e esse medo vem pra te mostrar um monte de coisa, né? É o que você falou. Quando eu paro pra pensar o porquê que eu estou com medo, eu consigo analisar a situação como um todo. Exatamente. Então essa clareza é tão importante pra mim, né? Eu, adulto, ou eu, mãe, né? Tem isso, né? O que você passa também pros filhos. Porque se você é a louca que nunca vê suas emoções, como é que você vai ensinar emoção pra filho? E aí é um ciclo que nunca termina. Exato. E até lembrei de constelação familiar agora. Outro Falando assunto sobre para isso. outro podcast. Eu assisti uma série muito legal, que é o This Is Us. E ele fala, né, das relações familiares ali, e ele trata especificamente de um personagem que tinha vários problemas ali, que ele precisava encarar e evoluir, e ele era relutante em fazer terapia. E aí, quando ele foi para terapia, a vida dele se transformou e ele conseguiu conquistar tudo o que ele queria. Então, quantas pessoas também, né, ficam relutando em relação a autoconhecimento, em relação a dedicar tempo para evoluir nesse sentido, e quando tem o contato, poxa, se transforma em borboleta. Sim. Eles falam, é isso. Ó, fica a dica de um vídeo que depois as pessoas podem colocar, ela se chama A Mosca e o Samurai. É um vídeo bem curtinho, mas que fala exatamente isso que você falou, né? O quanto que quando a gente reluta, o que acontece? E quando a gente se entrega, o que acontece? É a coisa mais linda. E tem também a questão das grandes empresas trazerem para dentro do corpo de profissionais especialistas em terapia, em comportamento, para ajudar o desenvolvimento dos colaboradores, Sim, né? eu tô assim encantada com esse universo. Essa semana mesmo eu tô fechando um contrato com uma empresa em São Paulo para fazer uma coisa linda, que é trabalhar os biorritmos, ou seja, cada colaborador vai saber em qual momento que está na sua atuação física, emocional e mental, e ainda uma escuta terapêutica com orientação para o mês. Gente, isso é lindo. As empresas hoje elas olham para aqueles colaboradores como vidas que precisam ser cuidadas. Então tá lindo, é bem isso. Empresas contratando curso mindfulness. Coisa linda de ver. Quando a gente fala, e aqui o programa é trazendo peças de quebra-cabeça que a pessoa tenha sucesso, a gente fala em percentual, assim, de 0 a 100, o quanto a inteligência emocional pode interferir numa pessoa ter sucesso ou não ter sucesso. Alice, você sabe que existe uma pesquisa, quando eu fiz o trabalho com o Luiz Fernando, eu levei esse dado, mas eu não vou saber, a métrica é acima de 50%, tá? Mas hoje no Brasil, comparado com os outros países, a gente está pau a pau com os outros países nesse cuidado. E quando você cuida, a produtividade aumenta, a eficácia aumenta, a criatividade aumenta, tudo aumenta quando você olha para essa inteligência, para essa regulação, para esse equilíbrio emocional. Amei esse bate-papo.
Já anotei pra gente falar dos outros 2 assuntos em breve. Vai sair com data marcada. Com certeza. E a gente te agradece muito, Grazi, por você ter vindo, conversado com a gente, compartilhado um pouco do seu conhecimento. Eu que agradeço, porque eu olho para os olhos de vocês, que tá brilhando agora, tá? Com a Brilhando pupila muito, assim, a ó. pupila super, né? E eu falo assim, cara, vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Vocês têm noção de quantas vidas que vocês estão ativando? E quantas amígdalas que estão descansando? E quantos córtex que estão acendendo? Não porque eu estou aqui, mas pelo projeto de vocês. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Eu me sinto honrada de estar aqui e ter feito parte de um dos zilhões de temas que eu tenho certeza que vocês trabalham. Então, vocês estão acendendo vidas. Então, eu tô assim, ó, continue. Simplesmente continue. E muito grata. Mas se a gente tiver pessoas como você junto aqui com a gente, não é, Pra Ale? somar. Toda semana, a gente vai ter força para Vocês vão continuar. ter. Pode deixar que vocês vão ter. A gente também agradece a você que está nos acompanhando. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @quebra-cabeça de sucesso. Estamos lá no YouTube, no Spotify, Facebook, Instagram, TikTok. Deixa o seu like, ativa o sininho para receber a notificação cada vez que a gente tiver um episódio novo no ar. E a gente adora quando vocês falam com a gente, viu? Por comentário, por direct. A gente adora essa troca, a gente adora saber o que vocês estão pensando, o que vocês querem ver no programa, o que vocês acham de dica pra gente melhorar. Ai, Ale, teve pergunta que a gente fez hoje, que foi da caixinha que foi colocada lá no Instagram pra Grazi. A gente esqueceu só de identificar qual era. Então, continue mandando as perguntas que vocês querem que a gente faça para os nossos convidados, porque a gente quer realmente ter vocês cada vez mais presentes no nosso programa. E a gente se vê em breve na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.